Olá, hoje é dia da gente estudar o Vida Feliz, esse livro psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, editado pelo espírito Joana de Ângeles, que é a sua mentora, e editado pela Leal Editora. E hoje a gente vai ler o capítulo de número 11, e ele fala assim pra gente: torna-te amigo de todas as pessoas. A amizade é um tesouro do espírito que deve ser repartido com as demais criaturas. Como um sol, irradia-se e felicita quantos a recebem. Há uma imensa falta de amigos na Terra, gerando conflitos e desconfiança, desequilíbrio e insegurança. Quando a amizade escasseia na vida, o homem periga em si mesmo. Sê tu o amigo gentil, mesmo que, por enquanto, experimentes incompreensão e dificuldades. Joana de Ângeles fala da amizade, da importância de se manter relações amizades, ainda que esses amigos não nos compreendam. E quando eu li essa mensagem, eu lembrei de um outro texto que tem aqui no Boa Nova, que foi um livro psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, editado pela FEB, e a mensagem é do espírito Humberto de Campos, e é o capítulo de número 12, o capítulo que se chama Amor e Renúncia. E nesse capítulo, Amor e Renúncia, Jesus já havia falado para as multidões, e nesse momento ele estava recolhido ali com seus apóstolos, com os discípulos, com aqueles que eram mais próximos dele, e depois de falar algumas coisas a respeito dos mandamentos, né, de Moisés, sobre os 10 mandamentos, ter dado algumas explicações, Simão Pedro ainda estava com o coração inquieto em relação a algumas questões dessa convivência. E ele questiona Jesus sobre o momento que Jesus transforma a água em vinho. Ele pergunta ali para Jesus, naquele momento, se essa transformação não tinha relação com a embriaguez, com a gula, se não ia dar alguns problemas ali nesse momento. E Jesus dá as explicações para ele e diz para ele uma outra coisa referente a esse assunto ao qual ele tinha explicado e que você pode buscar na íntegra lá no Amor e Renúncia do Boa Nova, que vale super a pena ler ele tudo. Ele pergunta assim: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Simão Pedro fica ali pensando no que Jesus queria falar para ele, né? Porque Jesus sempre falava muito mais do que aquilo que ele verbalizava, né? As frases dele iam muito além daquilo que ele falava. E ele fala que as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra, e vem explicando ali. E aí ele diz assim para Simão: Simão, os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles possam se sentir tranquilos e ditosos. Então Jesus fala para Simão Pedro ali da alegria de se ter um amigo, né? Que esses laços da amizade são laços que vão muito além desse nosso momento aqui, dessa nossa existência, desse nosso corpo físico. São conquistas para sempre, porque o que faz reconhecer no outro um amigo é a capacidade que nós temos de amar. Essa possibilidade, essa potência maravilhosa que é o amor, que nos une o outro, que às vezes é muito diferente da gente. Nem sempre um amigo é aquele que concorda o tempo todo com a gente fala, que aplaude as nossas atitudes, que verbaliza as mesmas coisas que a gente. Não, às vezes ele é o nosso oposto, e é por isso que nós nos unimos a ele, para que nesse equilíbrio nós também possamos aprender com essa diferença que ele representa para a gente. E aí Jesus continua ali falando para ele e diz assim: Pedro, Jesus chama Simão Pedro de Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. É porque é amor, né? Não é uma figura qualquer. A amizade é uma relação de amor. A gente ainda na Terra tem uma
uma questão da relação de amor, muito com a relação com aquela pessoa que a gente se relaciona, né, num namoro, né, numa relação a dois, ou fala-se muito do amor na relação maternal. Esses são os dois símbolos do amor que nós ainda usamos muito na Terra. E esquecemos ainda de lembrar que essa relação de amizade é uma relação de amor. E ele fala aqui até do título da mensagem, né, da renúncia. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é essência da sua vida. A capacidade que nós temos de sentir grandes afeições já é em si um grande tesouro. Então, quando a gente consegue despertar na gente, se permitir sentir esse amor, já é um tesouro, já é uma coisa muito significativa. E que ele diz que quando um amigo nos compreende, essa já deve ser a recompensa. Porque foi o que a gente estava conversando antes. O outro não precisa pensar como eu. Eu te entendo, eu te respeito, eu te compreendo, mas nem sempre eu comungo da mesma ideia que você. Mas esse amor que eu sinto é tão grande, né, que faz com que eu respeite aquilo que você está passando, que você está sentindo, ainda que eu fizesse diferente. Porque é o amor pelo outro que faz com que eu me coloque dessa maneira. E aí, Jesus continua falando com Simão Pedro aqui a respeito desse sentimento lindo, e ele fala assim, uma outra parte que eu achei muito bacana, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, né, quando demorar a chegar essa compreensão a respeito daquilo que ele está fazendo, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Ainda que todos os amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Então, ainda que em algum momento da vida, aquele que foi nosso amigo durante muito tempo, ele não estivesse mais lá tão próximo de nós, né? Ele fala aqui até de uma forma mais radical de ser nosso inimigo, de ser nosso algoz, a gente fica com aquilo de positivo que aconteceu, com essa grande lembrança. E como a gente já está quase entrando em dezembro, como o nosso maior amigo é Jesus, que a gente possa lembrar desses ensinamentos dele ao longo desse momento de passagem, de virada de data que a gente tem no calendário da Terra, lembrar dessa proximidade dele ao nosso planeta, que é uma bênção saber que nesse momento, que ainda muitas vezes de maneira material a gente se preocupe com o outro, nas ditas lembrancinhas, nos presentinhos, nos e-mails, né? Porque já não são mais cartões físicos, são os cartões virtuais, que a gente lembre desse amigo não só nesse período, mas em todos os momentos das nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Maria de Nazaré esteja constantemente ao nosso lado, mas que acima de tudo nós estejamos também do lado dela, nesse cuidado que ela tem com os nossos lares, com as nossas famílias, e que Deus nos abençoe sempre.